Será que a atuação do Banco Central Europeu pode levar à desintegração, uma vez que países fiscalmente responsáveis passam a ter que financiar aqueles países mais irresponsáveis? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Há 2 semanas atrás eu fiz um vídeo mostrando o diferencial da taxa de juros entre os títulos de 10 anos do governo alemão, considerado o título menos arriscado da zona do euro, frente a outros países periféricos como Itália, Espanha, Grécia, onde são países que estão mais endividados e, portanto, apresentam mais risco, e os investidores que vão comprar esses títulos exigem um maior nível de taxa de juros para ser remunerado o seu capital. Falando em jargão do mercado, eles exigem um prêmio de juros maior por comprarem esses títulos. Naturalmente, se você vai investir o teu dinheiro em alguma coisa mais arriscada, você espera um juros maior por conta do risco implícito dentro dessa operação. Pois bem, cada país da zona do euro tem os seus títulos de dívida. A Espanha emite um título de dívida, Portugal, Itália, Grécia, Alemanha como um todo, e todos os investidores podem optar por comprar esses títulos, né? E o título da Alemanha, de novo, ele é considerado o mais baixo risco. Eu vou colocar na tela aqui o diferencial das taxas de juros entre cada um desses países, em que eles vieram crescendo ao longo dos últimos dias, melhor dizendo. Por que isso? Essa é uma história que vale a pena a gente perder alguns minutos para entender. Eu vou repassar aqui o que eu falei naquele último vídeo. No começo dos anos 2000, quando a zona do euro passou a existir como um todo, a moeda começou a circular como um todo, o Banco Central Europeu passou a comprar os títulos de dívida desses países, de cada um desses países. A gente consegue olhar no gráfico que, basicamente, a gente não tinha um diferencial muito grande das taxas de juros entre os principais países como Alemanha, Espanha, Grécia, Itália, Áustria. Se você olhar a partir de 2002 ali até 2009, 10, os títulos pagavam basicamente a mesma taxa de juros. Por quê? Porque o Banco Central Europeu comprava esses títulos massivamente, as taxas de juros caíam, obviamente, quando você injeta muito mais dinheiro, o dinheiro perde valor. E o que é o juros? É o custo do dinheiro. Você tem uma oferta muito grande de dinheiro comprando esses títulos, os juros dele naturalmente caem. Agora, quando a gente veio para uma crise, aquela crise lá no 2011, 12, da crise imobiliária na zona do euro, onde a Grécia quebrou, a Espanha praticamente quebrou, a gente viu que houve uma disparidade maior entre a taxa de juros que esses países pagaram. Eu vou mudar aqui, colocar num prazo mais de 10 anos e a gente consegue ver que as taxas de juros entre elas ficou um espaço aberto, né? Ou seja, a taxa da Grécia começou a pagar muito mais do que a taxa dos outros países. Isso para entender a atuação do Banco Central Europeu. No momento em que a gente olha agora, quando chegamos num período inflacionário, no mais alto período inflacionário dos últimos 40 anos na zona do euro, o que a gente vê é que o Banco Central Europeu tem que começar a subir os seus juros, já demorou muito em começar a subir, e mais, ele vai retirar o dinheiro da economia, esses trilhões que foram injetados ao longo dos últimos anos, e parar de comprar ou diminuir o montante que eles compram de títulos dos países endividados, porque senão isso leva a uma maior inflação ainda através de uma taxa de juros artificialmente baixas. O que elas têm que fazer é, por fim, deixar o mercado se regular, e aquelas taxas de juros que os países passam a pagar é aquela que o mercado exige. Porque se o investidor privado vai comprar uma taxa de juros, ele vai exigir uma taxa de juros mais alta para um país arriscado. Quando o Banco Central Europeu injeta trilhões comprando todos esses títulos, ele mantém os juros baixos, só que esse dinheiro tem que vir de algum lugar. E vem ou de emissão de dívida ou de impressão de dinheiro, que vai levar em um dado momento ao período inflacionário. Pois bem, aqui a gente consegue ver como o diferencial das taxas de juros entre os países subiram. Veja que o mais baixo aqui é a Alemanha, o segundo é a Áustria, que são países responsáveis fiscalmente.
A dívida PIB da Alemanha está na casa dos 60%. E aqui em cima a gente começa a ver a Espanha, que já está com 130%, 140% da relação dívida PIB. A gente vê a Itália, a gente vê a Grécia, que está beirando os 200% da relação dívida PIB. Portanto, os investidores exigem maior prêmio de risco para aqueles títulos que são mais arriscados. Então veja, aqui a gente também consegue ver que o título de dívida do governo alemão, que pagava menos de zero, ou seja, negativo, paga agora na casa de 1,30 para quem comprar esse título alemão. Mas se você vai comprar o título da Grécia, ele vai pagar por volta de 3,5%. Há uns meses atrás, quando o Banco Central Europeu injetava dinheiro massivamente, esses títulos praticamente pagavam a mesma coisa. Por quê? Juros mantidos artificialmente baixos por conta de dinheiro impresso e o Banco Central Europeu atuando e comprando esses títulos. O que a gente vê é que com essa abertura de juros, esse diferencial, os países mais endividados passam a pagar mais por suas dívidas, pagam a passar mais por captar dinheiro. E, portanto, isso fica, muitas vezes, para esses países que já estão extremamente endividados, pode se tornar uma bomba fiscal maior ainda do que eles previam, tá? Bom, dito isso, o que o Banco Central Europeu começa a prever a fazer nos próximos meses? É aí que entra o grande problema e a grande discussão. Foi noticiado em que eles pretendem vender títulos daqueles países que estão melhores fiscalmente para, com esse dinheiro, comprar os títulos dos países mais irresponsáveis fiscalmente. Então ele vende título da Áustria, ele vende título da Holanda para comprar títulos da Espanha, Portugal, Grécia. E quando eu falo ele, é o Banco Central Europeu. Ele tira da carteira dele esses títulos dos países mais responsáveis, vende para comprar o dos países mais irresponsáveis, porque ele, comprando esses títulos entre uma quantidade de dinheiro muito grande, compradora desses papéis, e faz os juros caírem, e aí você pode facilitar ou diminuir a pressão sobre o custo da dívida nesses países que já estão praticamente enforcados e endividados. E aí a gente entra no primeiro problema. Será que esses países que foram mais cautelosos e cuidadosos com o seu fiscal, cuidando mais das suas dívidas, como Áustria, como Alemanha, como Holanda, se sentirão confortáveis em ter uma pressão de venda sobre os seus títulos para que o Banco Central Europeu compre títulos dos países mais irresponsáveis? Ou seja, como esses países se sentirão financiando e subsidiando a compra dos países irresponsáveis quando eles foram responsáveis ao longo dos últimos anos? Será que isso não pode ser uma porta de entrada para a desintegração do euro, onde os países mais responsáveis não vão querer financiar aqueles que pouco se importaram e fizeram políticas populistas com as suas políticas domésticas, gerando uma inflação muito maior, como é o caso da Espanha, que está com inflação acima de 10%, do que outros países que foram mais cuidadosos? Será que isso não seria um desestímulo, um desincentivo a esses países, ou a sair, ou a passar a ser menos preocupado com a sua dívida? Realmente, esse é um problema que o Banco Central Europeu vai ter que lidar, e ele mesmo se colocou nesse problema. Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, vem falando nos últimos tempos em que ela vai subir os juros agora em julho, em 0,25%, quando a inflação está mais alta nos últimos 40 anos. Não vai fazer nem cócega nisso. E qual mais ação ela falou em tomar? Pegar o dinheiro dos títulos que estão vencendo, que ela veio comprando ao longo dos últimos anos, para comprar mais dívidas desses países que são fiscalmente irresponsáveis e hoje, por conta disso, tem uma inflação maior do que os outros países da zona do euro, como a Itália e a Espanha principalmente, em detrimento de outros países que são mais responsáveis. Eu não consigo conhecer uma regra no longo prazo onde aqueles países, aquelas pessoas, aquelas empresas que são responsáveis fiscalmente aceitam financiar de forma ilimitada e com prazo indeterminado aqueles mais irresponsáveis. Se eles não abrirem o olho e assumirem o problema que eles estão carregando há anos no seu balanço, isso pode ser o começo da desintegração da zona do euro.